Nós estamos de volta, você está na sua TV Mundo Maior e no programa Alma Querida. Eu queria dizer uma coisa para você muito importante, viu? Você que está aí nos brindando com a sua atenção. A Fundação Espírita André Luiz precisa de mim, precisa de você, precisa de todos nós para levar adiante o seu projeto de ajudar tantas e tantas crianças que sofrem de deficiência. Crianças especiais. Portanto, nós temos o Clube Amigos da Boa Nova. O telefone do clube é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Você liga gratuitamente de qualquer lugar do Brasil. Aí você entra em contato e procure saber como é que você pode ajudar. A sua ajuda será muito bem-vinda. E a coisa mais importante que você precisa saber, e que com certeza você já sabe, é aquilo que o Cristo disse. Tudo quanto fizerdes por um dos vossos semelhantes, é a você mesmo que você está fazendo. Então, faça um benefício a você. Colabore com o Clube Amigos da Boa Nova. Vamos voltar aos nossos e-mails. O próximo nos fala de conflitos familiares. E a missivista diz: olá, comecei a escutar o programa através da minha irmã. Sou de São Paulo, mas vivo na Espanha. E tenho muitas dúvidas sobre a minha vida. Passei por uma infância triste e uma adolescência muito dura. Tenho uma relação muito difícil e por essas e muitas outras razões resolvi morar aqui. Eu não fiquei sabendo qual é a relação difícil. Ela fala, mas o e-mail fala de conflitos familiares, né? Quando me casei, tinha 17 anos, me separei com 22. Ficou 5 anos casadas. A partir daí, minha vida foi de mal a pior. Isso é sempre o julgamento que nós fazemos. Mas, se nós levarmos em consideração o que disse o Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e, portanto, de tudo dai graças. Nós nunca vamos dizer que foi de mal a pior. Nós vamos estar sempre perguntando, Senhor, o que você quer me ensinar, o que você quer que eu faça? Aí ela diz, foi quando eu comecei uma vida conflitiva com meu pai. Aí ela vai dizer que relação é essa conflitiva que ela teve com o pai? Que relação é essa? Ela teve uma relação conturbada com o pai e qual o procedimento correto para um bom relacionamento? Ela diz que pensou até em se suicidar para dar fim à situação que estava vivendo. Olha, diz que pode até escrever um livro sobre isso, dizendo tudo. E se ela diz no e-mail, iria, com relação ao pai, ia ficar muito extenso. Agora, veja uma coisa. Ela disse que se separou e teve que voltar a ficar com a família. Se ela ficasse casada, ela não voltaria a ficar com o pai e, portanto, não estaria enfrentando essa situação que ela está enfrentando agora. O que ela teria que fazer numa outra vida, o que ela teria que fazer numa outra vida. E ela foi fazer nessa. Aí, o que ela está sendo desafiada? Está sendo desafiada a vencer essa prova com o pai. Ela diz até que o pai dela tentou matá-la algumas vezes. E embora ela não sinta ódio do pai, porque o ama, ela já pensou até em colocar veneno na comida do pai, e ela já passou noites e noites pensando em dar fim à vida do pai e à vida dela. Olha só como esta situação é problemática. Dois espíritos que se encontram. Ela vai terminar dizendo alguma coisa que fala muito bem dessa relação. E como é que dois espíritos vivem numa situação como esta? Ela diz que muitas vezes eles brigávamos e se encontravam cheios de sangue. Mas como cheio de sangue? Eles brigavam como? Será que se estapeavam e geram sangue aqui? Ou ela sonhava com sangue? Ela diz que chorava muito. E depois ela tinha vontade de abraçar o pai e dizer que o amava tanto. E perguntava por que estavam fazendo aquilo. Por isso, ela sabe que ele a queria como mulher. Como é que podia acontecer isso se ela era a filha? Aí ela pergunta, por que me passou tudo isso? Bem,
minha querida lá da Espanha, eu vou dizer uma coisa para você. Dois espíritos, eles estão muito comprometidos um com o outro a nível dessa atração física. Eu vou contar uma historinha para você. Certa feita eu fui procurado por uma mulher muito bonita e que ela tinha um conflito pessoal, um conflito existencial, que era o fato de que ela não estava aguentando mais tantos parceiros que ela tinha. Ela era da área médica, trabalhava no hospital e saía com o médico, saía com outro, o enfermeiro que ela achasse bonito. Então, alguém, é claro, bonita como ela estava sendo paquerada, saía com todo mundo. E não aguentava mais, aquilo estava pesando para ela, mesmo porque ela havia sido casada, o marido depois se revelou um alcoólatra, com ele ela teria tido 2 filhos, os 2 filhos brigavam entre si. Ela não se entendia com o marido, não se entendia com os filhos, não se entendia com a mãe. E ela usava roupas muito chamativas, muito escandalosas. Aí nós um dia perguntamos a ela da relação dela com o pai dela, porque ela tinha um conflito com a figura masculina, com certeza. Então pedimos que ela nos dissesse qual a relação com o pai. Ela teve quase que surtou no divã, de tão revoltada que ficou falando, não me fale daquele desgraçado, daquele miserável, e com uma raiva muito grande do pai. Viemos a saber que quando ela tinha 12 anos de idade, ela tinha sido estuprada pelo pai. E ela falava com tanta revolta, mas aquela revolta dela parecia não fazer sentido. Aí nós acabamos decidindo fazer uma pesquisa e aí ela foi levada numa regressão a uma vida anterior. Nessa vida anterior, ficou bem claro, ela era a prostituta-chefe de um bordel de luxo, no qual ela era a figura mais exponencial. Aquela mulher atrás da qual todos os homens que frequentavam aquele antro estavam. E ela tinha muitos fãs, muitos que rastejavam por ela, mas havia um que rastejava mais. E esse que rastejava mais por ela era exatamente aquele por quem ela rastejaria se fosse necessário. Era o único que a fazia feliz. Era o único que conseguia satisfazê-la. Ela rastejaria por aquele homem, mas ela não o deixava perceber, para que ela pudesse manter o controle sobre ele. Ela mantinha o controle, ela o controlava. Aí eles passam para o plano espiritual. No plano espiritual sempre acontece uma coisa muito importante. Quando um homem e uma mulher estabelecem uma relação desta forma, ele não para de pensar nela, ela não para de pensar nele. Eu digo, é uma infração ao 2º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, você não ocupa a sua mente com outra coisa. É como se fosse uma paralisia mental e espiritual. O outro passa a ser um peso para você. E passa a ser uma espécie de obstáculo evolutivo. Um obstáculo à sua evolução. Daí vem o acontecimento da vida dela. Ela foi se desenvolvendo. Quando chegou aos 12 anos, numa espécie de precocidade, ela entra na puberdade. Aos 12 anos. O que seria normal acontecer por volta de 14 está acontecendo cada vez mais cedo atualmente. Então, ela entrou na puberdade. Quando se entra na puberdade, o que acontece é que o duplo etérico, ou o corpo vital, atualiza, amadurece o 2º éter, que é o éter de vida. O éter de vida é o responsável pela libido, pela circulação do sangue, pelo calor corporal. Ora, na puberdade nasce também o corpo astral. O corpo astral é o responsável pelas emoções e pela paixão. Aí acontece na puberdade aquilo que nós chamamos de o aparecimento do tesão, que se mistura com a paixão, que é do corpo astral. Então, qual a consequência disso? Uma verdadeira revolução, é como se fosse um forno na vida das pessoas. E ela entrou nesta situação, já estava com a libido que proporcionava aqueles fluidos que ela poderia jogar. Neste momento, o que foi que aconteceu? Ela também entrou em contato com a turma
a quem ela havia maltratado no passado. Aqueles outros em quem ela havia pisoteado, que eram aqueles que rastejavam por ela, estavam ao lado dela. E era a hora, porque agora ela já estava na puberdade, era a hora agora deles a vampirizarem e tirarem dela a satisfação que eles tinham no passado. Mas como é que eles poderiam fazer isso? Eles precisavam de um médium. Então, associada a toda essa situação, ao desejo dela por aquele homem do passado, que hoje era o pai, ela e o pai haviam acertado que reencarnariam, que é esse acerto que a gente faz no plano espiritual, se tem uma situação desta. Olha, eu não aguento ficar longe de você, você não aguenta ficar longe de mim. Vamos dar um jeito de ficar longe? Eu vou nascer como seu filho ou como seu neto, vou te amar muito, mas nós não vamos poder fazer nada. Ou se não, se nasce como minha filha. E nós vamos conseguir ficar longe por causa do tabu do incesto. Ela não conseguiu fazer isto, ficar longe do pai, e foi ela que jogou sobre o pai, sob a influência daquela malta de obsessores, que eram amigos do passado dela e inimigos do pai. Jogou sobre o pai os fluidos de excitação. E aqueles obsessores se encarregaram de fazer o pai ficar simplesmente louco, de anular todo e qualquer bom senso. E o pai, então, estupra a filha. Depois, como aquele grupo de obsessores queria uma vingança daquele que era o preferido, eles que estavam tanto com ela, tanto com ele, nos barbantins, como nós falamos, totalmente dominados, eles a faziam um escândalo chamando a mãe e contando para a mãe o que o pai havia feito. A mãe pôs o pai fora de casa. O pai foi para a rua e começou a beber. Dentro de 3 anos estava morto. Porque o pai não suportava que, é claro, os obsessores também estavam lá fazendo com que ele lidasse com a culpa de uma maneira a querer apagar aquilo da consciência. E como é que podia apagar? Então tinha a fantasia de que com a bebida ele pagaria. E com ela, o que aconteceu? Ela cresceu, depois casou-se com uma pessoa que ela precisaria controlar. Quem isto? Outro amiguinho do passado. E que foi o quê? Vítima dos mesmos obsessores que tinham feito a desgraça do pai dela. E ela veio se separar. Por quê? Porque o marido tinha com ela, era um casamento, então tinha uma relação de lealdade, eles não podiam ter o pasto que eles tinham se ela fosse promíscua. Ela tinha que voltar a levar uma vida de promiscuidade como aquela do passado. Aí o que aconteceu? Ela se separa do marido, depois de ter 2 filhos que eram quem? Também amiguinhos do passado. E vai trabalhar numa situação, numa instituição em que havia vários homens e ela se tornava muito provocante, a maneira dela vestir era provocante. Então, o que aconteceu? Ela começou a sair com um homem, sair com outro, sair com um, sair com outro, até que no final das contas é como se ela começasse a se cansar, que ela passou a ser como que pasto daquela malta de obsessores. E aí, o que aconteceu? Ela procurou a terapia. Na terapia, quando ela entrou em contato com tudo isto, veja, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. É por isso que no Evangelho está, não julgueis para não ser julgados. Essa história é uma história triste. Mas veja, o que ela faz? Ela passa a mudar, busca os 2 filhos que brigavam entre si, harmoniza os 2 filhos, fala com o marido, não reata com o marido mais, trata o marido agora como uma pessoa necessitada e busca uma orientação espiritual. Portanto, fica sempre no final aquilo que nós falamos sobre Paulo de Tarso. Acho que eu respondi para você porque é que tem esses problemas em família. E agora o final é o mais importante. É o quê? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então nós devemos de tudo dar graças. Dê graças a Deus por tudo que você passou, minha querida. E bola para frente, como se diz, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Como disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E a perfeição impõe o quê? Acima de tudo, que você dê vida a esse amor que você tem pelo seu Pai. E abençoe a situação que vocês tiveram.
Que você dê vida ao amor pelo seu marido, que você dê vida ao amor que você tem por todos aqueles que estão à sua volta. Você fazendo isso, só vai ter a lucrar. Que Deus te abençoe. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta para continuarmos com o nosso Alma Querida.